Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, igreja amada. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos como família para falar a respeito dessa palavra maravilhosa. E eu tô aqui de todo o meu coração, irmãos. Eu tô pedindo assim pro Senhor para que eu possa expressar tudo aquilo que o Senhor vem falando comigo esta semana. Então que o Senhor venha me dar ousadia, já intercede pela minha vida aí, para que essa palavra venha discorrer da melhor maneira, sabe? Para que as pessoas possam compreender, de maneira que possa haver transformação, mudança, renovo, transformação de mente, que essa palavra que vai ser ministrada possa descer para o coração e fazer algo novo nas nossas vidas. Vamos orar. Papai amado, Papai querido, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, como igreja, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Papai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja conosco agora, Senhor, conduzindo o nosso coração, conduzindo a nossa mente, as nossas emoções. Ah, meu Deus, leva cativo, Senhor, todos os pensamentos, Papai, a fim de que a Tua palavra penetre na nossa alma, corpo e espírito, Senhor. Que Tu possas falar, que Tu possas se manifestar, liberdade neste lugar, para que o Senhor possa agir, Senhor, conforme Tu queres, conforme o Teu querer, Senhor. Pai, faz, Senhor, a realidade dos céus na nossa vida agora, hoje, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Nos conduz, ó Deus, a esta palavra, Senhor, aquilo que vai ser ministrado, ó Deus, fala conosco, fala no nosso coração, fala no nosso espírito, que haja mudança, Senhor, que haja transformação, ó Deus, nas nossas vidas a partir desta palavra, Senhor, que nós venhamos sair dessa maneira, dessa forma de comodismo, Senhor, e que nós venhamos viver na prática, Senhor, do Evangelho, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos guie, Senhor, a esta verdade, Pai, que será ministrada, ó Deus, nesta noite, Senhor. Conduza cada vida que vai estar assistindo, que todas as mentes possam ser alcançadas e transformadas pelo poder que há no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A palavra que nós vamos ministrar nesta noite está lá em Mateus 7:24. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí, para que possa me acompanhar. Vamos ler primeiro e depois eu vou comentar um pouquinho. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu comecei a ver, irmãos, como a palavra de Deus ela é simples. Como o Senhor usa as coisas simples. Ele usou aqui a respeito de uma casa edificada, uma na rocha e a outra na areia. E a coisa maravilhosa é que Deus sempre está falando a respeito de dois grupos de pessoas. Ele está sempre fazendo comparações. Aqui ele está falando da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Ele está falando do prudente e ele está falando do insensato. Ele está usando coisas reais do nosso cotidiano para falar a respeito da nossa vida, de como nós nos encontramos, se nós somos aquele que é prudente ou aquele que é insensato. E ele começa a discorrer esse capítulo, né? Aqui, se a gente for ver, ele está finalizando o Sermão da Montanha e ele acaba, depois de várias coisas que ele diz ali sobre o que devemos fazer, como nós devemos ser, de todo esse sermão, ele acaba dizendo, acaba aqui, né? Começando o 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
quer dizer aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Então aqui o primeiro ensinamento que nós temos é que ouvir apenas não é suficiente. Nós precisamos praticar. Inclusive o tema desta noite é a prática da vida cristã. Porque uma vez que eu ouço a palavra de Deus, ela me gera fé e eu começo a praticar isso na minha vida. Eu começo a trazer isso como um estilo de vida no meu viver, na minha vida. E as pessoas começam a contemplar aquilo que o Senhor tem transformado em mim. Toda vez que nós nos deparamos, irmãos, com Cristo, com a realidade da presença do Senhor, nós não somos mais as mesmas pessoas. Há uma mudança real nas nossas vidas. E se nós olharmos lá atrás, todos que tiveram esse encontro com o Senhor, eles tiveram uma transformação. Né? A gente vê ali a respeito de Isaías, né, que fala que eu vi o Senhor, ele diz essa expressão, eu vi o Senhor, e quando ele viu o Senhor, né, a Bíblia fala assim que ele caiu ali, que ele desfaleceu por causa do tamanho da glória do Senhor. E João também, quando viu, né, o Senhor ali no Apocalipse, fala que ele caiu como morto. E ele tentava explicar quem era ele. E ele vai dando vários exemplos, várias especificações, mas a maneira carnal dele ser, não conseguia expressar quem Deus é. Ele deu várias diretrizes ali, mas ele não conseguia expressar com palavras quem Deus é. Então eu acho tremendo que quando nós nos deparamos com o Senhor, há uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso viver, há um estilo de vida transformado, mudado, totalmente diferente daquilo que nós éramos. Então ele deixa aqui no final desse sermão, olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E é engraçado que ele diz ali, quando ele fala a respeito do prudente, do insensato, ele está falando de uma chuva, ele usa o exemplo da casa edificada na areia, e para deixar bem claro aqui que lá em Lucas 6 vai dizer que as duas casas estavam na areia. Não é que uma estava na areia e outra já estava com uma estrutura pronta, com os alicerces prontos. Ele vai dizer que as duas casas estavam na areia. E a chuva, ela veio para as duas casas. Então não importa se eu estou no Senhor ou se eu não estou no Senhor. Se eu estou no Senhor, a chuva também vai vir para minha casa. Mas a diferença é daquele que conduziu a sua vida, que edificou a sua vida na rocha. Então a Bíblia fala que não é porque que nós estamos seguindo a palavra de Deus que nós não vamos ter tempestades na nossa vida. Nós vamos ter tempestade, nós vamos ter a chuva, nós vamos ter o vento, mas a Bíblia nos garante que nós vamos permanecer de pé, porque é isso que está escrito aqui. E esse texto é um texto tão simples, mas de tanta profundidade, porque se não fosse tal, ele não deixaria registrado aqui. Nós precisaríamos passar por Mateus 7, 24 e ler, para nós não nos acomodarmos com o nosso estilo de vida, porque a nossa carne, ela quer, irmãos, as coisas da carne. E Paulo deixa isso muito bem expressado em Gálatas. Eu não ia ler esses versículos, mas só vamos ver Gálatas 5, porque ele deixa muito bem expressado quais são os frutos da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então a nossa carne, ela quer isso. Ela quer a depravação, ela quer a imoralidade, ela quer as coisas que vêm da carne. Porém, quem deve vencer? É o meu estilo de vida firmado na rocha. E é muito interessante aqui, já falei que ele divide em dois tipos de pessoa, como ele fez ali
na parábola das 10 virgens, ele dividiu um grupo de 5 e 5, as virgens prudentes e as virgens loucas, e a mesma coisa ele está dizendo aqui, e ele volta a dizer, e ele volta a reafirmar, por que será que Jesus trabalha conosco desta maneira? De falar e reafirmar aquilo que nós necessitamos ouvir, irmãos. Isso é um despertar para a minha vida, isso é um despertar para a tua vida. E ele começa dizendo, os dois tipos de pessoas, prudente e insensata. Eu fui ver o que era a tradução de edificar, porque ele diz assim, e pratica a semeá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E quando nós vamos olhar a tradução de edificou, construir, levantar, arquitetar. E tem um outro sentido também que fala a respeito de doutrinar. E doutrinar nós sabemos que é o ensinamento. Então, nesse mesmo paralelo de edificar, porque eu estou construindo alguma coisa, também vem falando a respeito de doutrinar, de ensino. Então, quando você olha para o prudente, você pensa o quê? Que o prudente, para ele alicerçar uma casa, ele precisou cavar. Em Lucas 6, eu gosto muito da versão dele aqui. Só deixa eu colocar aqui só para citar. Vamos ler o 47. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto. Olha como Lucas descreve diferente de Mateus, né? Ele já dá um detalhe, ele parece ser intencional naquilo que ele está falando. E bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, quando nós olhamos para esse prudente, ele perdeu um tempo, entre aspas, porque ele ganhou, porque quando veio a tempestade, ele estava alicerçado. E a gente vê que ele se planejou. Houve planejamento nessa construção dessa casa. Houve disciplina, houve tempo de perder tempo, houve renúncia. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei quando a gente foi comprar o nosso primeiro apartamento. E eu me lembrei que eu não podia, que a gente tinha que fazer renúncias. A gente não podia comer uma pizza quando todo mundo estava comendo. A gente não podia sair, a gente não podia ir para uma churrascaria. A gente não podia fazer nada porque a gente estava num propósito, a gente estava num planejamento. Porque mais tarde nós iríamos colher algo que até hoje, né, nós estamos colhendo algo da renúncia que nós tivemos lá atrás. Então o prudente, ele planeja, ele se autodisciplina, ele renuncia a certas coisas para poder fazer a vontade do Senhor. E a gente sabe aqui que esse planejamento, a gente está falando a respeito de construção, porque para os irmãos entenderem, né, Jesus trabalhava dessa maneira, ele falava por parábola as comparações para que fosse de fácil compreensão para aqueles que estavam ali entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. E ele usa isso para dizer, olha, você está ouvindo essas palavras, você está ouvindo tudo a respeito de quem eu sou, né? Você está ouvindo tudo a respeito de quem Deus é. Mas se você não praticar, se você não colocar isso tudo em prática, não vai servir de nada para a sua vida. Então nós devemos ouvir e praticar. Porque o insensato, quando você olha para o insensato, qual que é a raiz do insensato? O insensato, ele deseja fazer a vontade da carne, como a gente leu ali, quais são os frutos da carne. A carne, ela não quer fazer nada. A carne, ela não quer orar. A carne não quer buscar a presença de Deus, a carne não quer ler a palavra de Deus. E voltando aqui nesse exemplo de casa, imagina se os dois estavam na areia, um desceu para poder ser levantado.
e o outro ficou ali paralisado, não vou construir aqui uma construçãozinha aqui sobre a terra, sobre a areia, e veio os ventos, e veio a tempestade, e assolou aquela casa. Então, assim, de maneira tão simples, sabe, eu pensando e analisando sobre isso, eu me lembrei do quê? Do tempo atual que nós estamos vivendo. E eu falei, Deus, é isso que está acontecendo. Quando nós olhamos, irmãos, para a pandemia, para aquilo que acometeu a terra, pegou todo mundo desprevenido. Todos os cristãos desprevenidos. Nós vamos ver quantas pessoas edificaram as suas casas na areia. Essa pandemia serviu para revelar o que nós tínhamos no nosso coração. Se nós estávamos alicerçados na rocha, na palavra, ou se nós estávamos alicerçados na areia. Porque aquele que estava alicerçado na areia, quando o vento veio, levou tudo. Quando a chuva veio, levou tudo, não ficou nada. E é por isso que está sendo tão difícil agora para as pessoas retornarem, voltarem. Porque o combustível que eles tinham era pouco. Como as virgens. Aquelas que achou que ele ia voltar rápido, que ele não ia tardar, só juntou aquele pouquinho. Mas o que aconteceu? Teve um outro grupo que estava cavando bem fundo. E quando ele tardou, não fez nem diferença, porque elas já estavam ali se preparando, preparadas, vamos dizer, preparadas, só esperando ele chegar. E nós, com essa pandemia, o que será que isso vai deixar para as nossas vidas? E eu fui tão claro para mim, ontem quando eu estava meditando essa palavra, foi tão claro aquilo que o Senhor tinha falado para mim no começo, até testemunhei sobre isso na primeira pregação que eu fiz aqui na live, falando que isso era um aviso para o mundo, que o Senhor queria despertar a nação, mas muito mais a sua igreja. Muito mais a sua igreja. Porque isso é o princípio de todas as coisas. Nós sabemos que a chuva veio para as duas casas, porém o prudente, ele permaneceu. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós temos que permanecer. Nós não temos que ficar preocupados se nós vamos dar fruto ou se nós não vamos dar fruto. A nossa preocupação é permanecer, porque os frutos é Ele quem vai dar, é Ele quem vai gerar, é Ele quem vai fazer. A minha obrigação como prática de vida cristã é permanecer na presença do Senhor. Para que quando essa chuva vier, para quando vier esse vento forte, eu não esmorecer, eu não morrer no meio do caminho. Então nós devemos permanecer em Cristo. É tempo de construir a nossa casa na rocha e edificar, doutrinar as nossas vidas e os nossos pensamentos na torre forte que é Jesus Cristo. Irmãos, nós temos uma profecia. Nós temos uma profecia. Qual que é a nossa profecia? Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a igreja. O noivo vem buscar a igreja. A Bíblia fala assim que o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas o Espírito está pronto, mas e a noiva está pronta? E a noiva está pronta nesse momento, teu espírito de noiva, porque o espírito ele está pronto e ele está gemendo e ele está aguardando a manifestação. Mas e nós como igreja? Será que pode se levantar a nossa voz e dizer, venha Senhor Jesus, Maranata, a hora venha Senhor Jesus? Porque quando essa voz da igreja com a voz do Espírito ligar, ele vem.
Só que para isso nós temos que estar alicerçados na rocha. Nós temos que estar edificados, com a nossa vida edificada, irmãos. Nós temos uma profecia à espera do noivo. A noiva diz, vem. A noiva e o Espírito precisam estar alinhados. A noiva e o Espírito precisam estar alinhados, como eu disse, porque quando isso acontecer, quando acontecer essa fusão, aleluia, glória a Deus, Ele virá. Ele virá, isso vai acontecer. Lá em Gálatas 5,16, a gente já leu as obras da carne. Lá em 5,16 diz assim, andeis no Espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Então, como que a gente vai conseguir edificar a nossa casa, edificar a nossa permanência no Senhor? Nós vamos conseguir edificar a nossa permanência no Senhor se nós andarmos no Espírito. Não tem outra maneira de permanecer se nós não tivermos alicerçados, irmãos, alicerçados, cavando, perdendo o nosso tempo, entre aspas, perdendo o nosso tempo na direção dEle, buscando a Ele, estando com Ele, contemplando a palavra dEle. Aqui tem algo novo para as nossas vidas todos os dias. Eu posso ler 1000 vezes o livro de Mateus, todos os dias que eu vier ler o mesmo capítulo, vai ser diferente, porque essa palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela atravessa na divisão da alma e do espírito, ela transforma. Então há uma diferença quando nós estamos buscando, guerreando, orando, intercedendo. Andeis no Espírito, não satisfazeis a vontade da carne, porque a carne quer pecar. Como eu ouvi esses dias, a carne quer dormir até tarde. A carne quer comer até se fartar. A carne não quer ler a Bíblia. A carne não quer estar na presença do Senhor. Essa é a nossa natureza caída. Quem assistiu minha última pregação falando ali a respeito da nossa separação com o Senhor. Nós caímos por causa que Adão e Eva pecou. Mas o Senhor nos reconciliou. Nos reconciliou. Uma pessoa teve que morrer. Uma pessoa teve que se entregar, teve que tirar todo o sangue dela por pagamento. A Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. O pagamento do nosso pecado tinha que ser a morte de alguém. E Jesus morreu para ser essa paga. E nós hoje estamos livres do pecado por causa dele. Essa verdade tem que nos mover. Essa verdade tem que nos mover. Essa verdade tem que nos mover, porque se ela não nos mover, irmãos, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Então, Jesus virá buscar a sua igreja no futuro próximo. E o nosso futuro molda o nosso presente. Enquanto eu ouvi isso, eu fiquei, nossa, mas se molda o nosso presente, é como se fosse uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, um médico, ele está estudando para ser médico. Ele vai estudar 5 anos, depois ele vai fazer residência, mais 1 ou 2 anos, não sei. Depois ele vai fazer uma especialização, até ele ser chamado de médico, até ele se formar e ter essa credencial de médico para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que o futuro molda o nosso presente. Então agora eu não posso ficar parada, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer, eu preciso cavar, eu preciso me preparar, eu preciso ser prudente. Então nesse tempo, olha na descida do Espírito Santo. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma profecia, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo. E eles
eles ficaram ali, mas eles não estavam parados, eles estavam reunidos, eles oravam, eles buscavam, porque eles estavam ali a fim de se cumprir uma promessa. E nós não podemos ficar parados, porque Jesus vai voltar e Ele vai buscar esse servo prudente. Então nós precisamos, como igreja, irmãos, se movimentar, cavar, edificar a casa na rocha. A partir de uma profecia, aqueles lá atrás se prepararam. Daniel, através de uma profecia, a sabedoria dele, a sabedoria que o Senhor deu, ele se preparou. José, segundo uma profecia, que haveria um tempo de escassez, o que ele fez? Ele se preparou, ele juntou, ele fez tudo o que ele deveria fazer para que ele não passasse por essa necessidade, para que suprisse a família dele, para que eles não morressem por causa de uma profecia. E a nossa profecia é: o noivo vem. Só que o noivo vem e eu não posso ficar paralisada, igreja. Eu preciso voltar. Eu preciso me renovar, eu preciso renovar minha mente, eu preciso renovar minha oração, eu preciso renovar o meu corpo, o meu espírito no Senhor. E Noé, esse é um exemplo de preparação. E Noé que se preparou, se eu não me engano, 130 anos na construção de uma arca, por causa de uma profecia. Noé, vai acontecer. Noé, eu vou acabar com esse povo. Noé, se prepara, faz assim, constrói essa arca, salva a sua família, coloca a sua família dentro dessa arca. Ele se preparou. Nós devemos nos preparar. Esperar é algo tão revolucionário. No tempo de espera, no tempo desse processo, o Senhor vai cuidando de nós, o Senhor vai tratando, ainda que venha a chuva, ainda que venha o deserto, ainda que venha o vale, nós não vamos cair, nós vamos prevalecer. Essa é a garantia do cristão. Por que as pessoas, irmãos, diante dessa pandemia se suicidaram, se mataram? Olha o índice de suicídio que cresceu durante esses 4, 5 meses, porque as pessoas, quando elas se viram nessa situação, não tinham mais esperança, não tinham mais expectativa do que ia ser. Mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança é Cristo Jesus, o ressurreto, voltando para buscar uma noiva preparada, pronta, edificada. Então nós precisamos retornar, nós precisamos voltar. E não é ali, sabe, que hoje quando a gente vai falar a respeito do Evangelho para as pessoas, o que as pessoas pensam de nós? Elas não acreditam. Nossa, esse papo de crente de novo. Ai, vai me falar de novo que Jesus vai voltar? Essa balela. Era assim no tempo de Noé. As pessoas não acreditavam. A Bíblia fala que as pessoas comiam, bebiam, davam-se casamento e as mentes delas estavam todas cauterizadas. E um exemplo muito real disso era Ló, que estava totalmente ali, com a mente cauterizada. Essa geração Sodoma e Gomorra, a mesma geração ali que Ló estava ali, é a geração que está se levantando. Nós precisamos se preparar, porque está gerando uma cultura que nós não vamos nos encaixar, irmãos. Então Noé se preparou ali, construiu a arca e salvou a sua família. Não dá mais tempo de nós sermos insensatos. Não dá mais tempo de nós sermos insensatos. Não dá mais tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus nas terças, nas sextas e no domingo e não ter mudança na nossa vida.
Não há mais tempo, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar e preparar o caminho para outros, vendo o nosso estilo de vida, vendo o nosso estilo de vida de viver, vendo o estilo, o formato de família que Deus entregou nas nossas mãos, que é diferente do padrão deste mundo, e as pessoas precisam olhar para a gente e dizer, deu certo. Deu certo na casa da Érica, deu certo na casa da Patrícia, deu certo na casa da Luciana. Eles precisam ver isso. Somos nós que somos um modelo para o mundo. Um modelo da palavra de Deus. Então não dá mais tempo, irmãos. Então se eu posso te dar um conselho, nesta noite que foi o que queimou no meu coração, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus que te ouve em secreto. Nem que isso seja algo obrigatório, porque a sua carne e a minha carne não queira fazer. Faça, disciplina teu corpo. Disciplina teu corpo para orar, disciplina teu corpo para buscar, disciplina teu corpo para jejuar, disciplina o teu corpo. Faz um desafio, desafia a sua carne. Lá em 1 Coríntios 9, 27, vai dizer assim, Paulo, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Subjuga o seu corpo. Mostra para ele que quem manda é o Espírito. É o Espírito que manda aqui. Ainda que eu não queira, eu vou. Ainda que eu não queira, eu faço. Até que isso vire um prazer. Porque um prazer estar na presença de Deus. É um prazer. É um prazer orar. É um prazer glorificar o nome do Senhor. É um prazer. Então, até que isso se torne um prazer, disciplina a tua vida. Disciplina o teu corpo. Irmãos, quando a gente fala de quarto e secreto, quarto é algo que eu posso ir com as minhas pernas, é uma decisão minha. Eu vou até o meu quarto, fecho a porta e eu fico ali. Agora, o secreto é um lugar onde você confessa diante do Senhor. Você fala, eu não queria estar aqui. Eu não gostaria de estar aqui, mas eu tô porque eu sei que eu preciso estar aqui, Senhor. É lugar, irmãos, onde a gente está nu diante do Senhor. A gente está sem máscara. É só você e Deus. Não tem nada, não tem nenhuma faceta, você está sem maquiagem. Só é você e o Senhor. E ali, quando você coloca teu coração quebrado diante do Senhor e começa a declarar, Senhor, eu não queria, mas eu tô. Eu não queria, mas eu faço. Eu subjugo meu corpo e a minha vontade, Senhor, na tua presença, voluntariamente agora, Senhor. O Senhor começa a agir. O Senhor começa a mover, o Senhor começa a transformar a minha vida, a sua vida, para um lugar verdadeiramente de intimidade, de comunhão. Então não há mais tempo a perder. Subjuga o seu corpo e a sua vontade. Lá em Lucas 21, 36, acho que foi até o versículo que o Robson citou na semana passada, ou retrasada, não lembro. Lucas 21, 36, deixa eu ver se é isso mesmo. Mais uma vez eu anotei errado. Lucas 21. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. 21. Vamos ler o 34. Eu acho que é o que ele falou, mas a gente vai frisar no 36. Lucas 21, 34, tá? E olhai por vós. Em algumas traduções, cuidai de vós. Olha como é bom a gente ler em outras traduções para a gente ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento. Cuidai de vós. Que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
E o 26, e o 36 diz assim: vigiai, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então ele diz: vigiai e orai. Então ele diz vigiai e orai. Quando a gente olha esse vigiai, a gente pensa no quê? No atalaia. E o atalaia, vendo sobre isso, ele ficava nos muros. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele ficava em pé nos muros da cidade, vigiando tudo o que estava acontecendo. Olha que tremendo. E olhando para nós, o que a gente faz? A gente tem que ser esse atalaia. Nós estamos olhando para tudo, nós estamos olhando para os acontecimentos, nós estamos olhando para as informações, para tudo aquilo que está acontecendo na mídia, tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E a gente faz o quê? A gente ora. A gente ora. Nós estamos sabendo o que está acontecendo. Nós estamos sabendo o estado de calamidade do nosso país. Mas a gente faz o quê? A gente pega as informações e ora. A gente pega as informações e ora. Nós não sabemos, irmãos, se esses são os primeiros sinais. Eu acredito que isso é um alerta para as nossas vidas. Eu, Érica, acredito. Eu lembro que o pastor João gostava muito de dizer que a vinda do Senhor, né, que nós não vamos pegar a grande tribulação, mas a gente vai pegar as primeiras gotas. Sabe quando vai começar aquela tempestade que começa a ficar nublado, um tempo assim feio, e aí de repente começa a cair as primeiras gotas? Ele gostava de usar esse exemplo. E ele dizia que nós íamos pegar, não a grande tribulação, mas que nós íamos pegar essas pequenas gotas. Então não é tempo de nós ficarmos distraídos com a nossa própria vida, com as nossas próprias vontades. Como está dizendo aqui o texto, se embriagando com tantas coisas, como o Robson colocou muito bem naquele dia. Não é tempo para isso. E depois de eu explanar tudo isso, a gente vai voltar lá, em Mateus. Porque o outro versículo que me chamou a atenção aqui foi o 28, que diz assim, depois que ele fala, né, a respeito do insensato, ele diz a respeito do insensato, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Sabe qual que era a diferença de Jesus aqui? É que ele falava e fazia. Ele falava e fazia. Ele falava e fazia. A diferença nas nossas vidas, irmãos, tem que estar alinhado. Aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo tem que estar alinhado. Temos que ter alinhamento sobre aquilo que estamos vivendo com aquilo que estamos falando. Já viu aquela pessoa que fala muito, mas quando você vai ver a vida dela, ela não vive nada daquilo que ela está falando? Nós temos que viver alinhados à vontade de Deus. E como eu descubro a vontade de Deus? Através da sua palavra, através da oração, através de você vigiar, orar, vigiar, interceder, ler a palavra, contemplar a palavra. Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Pratica, pratica. Ouve e pratica. Hoje acabou essa mensagem. Entra no teu quarto, ora, busca o Senhor, subjuga a tua vontade, subjuga a tua carne. Mostra para a tua carne quem é que manda. O Espírito precisa crescer em nós e muitas vezes nós vamos precisar de disciplinas espirituais para isso.
até que isso se torne um prazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero colocar diante de Ti, Senhor, essa palavra. Todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que elas possam, Senhor, ouvir e praticar. Ouvir e praticar essa palavra, Senhor. Que essa palavra intencionalmente venha internalizar dentro do nosso eu, dentro do nosso ego, colocando ele no lugar onde ele deve estar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz isso hoje, Senhor. Que cada um de nós venha viver, Senhor, a experiência de viver a Tua vontade, de viver o Teu querer, de andar em espírito para não fazer a vontade da nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada vida, alcança cada familiar, Senhor. Que essa palavra possa ir muito longe, Senhor. Muito longe, mais longe que a minha voz, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar pessoas, Senhor, que eu nunca imaginei que o Senhor alcançaria, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, transforma, renova, muda, Senhor, a nossa mentalidade, renova, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, para nós sofrermos uma metanoia, ó Deus, e haver mudança, Deus, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é tão simples, Deus. Mas ela é ofensiva para o pecador, porque ela confronta o pecado, Senhor. Então confronta-nos hoje, tira-nos do estado de comodismo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, levanta a nossa alma, levanta o nosso espírito, Senhor. Oh igreja, levanta. Levanta, começa a andar. O Senhor diz que é para nós marcharmos. A volta de Jesus está iminente. Nós precisamos retornar, nós precisamos andar, nós precisamos ir rumo a essa promessa. Oh Senhor, levanta o Teu povo, renova o Teu povo, Senhor. Oh Deus, se nós encontrarmos os coxos pelos caminhos, Senhor, nos ajuda a levantar essas pessoas, esses abatidos, esses contristados, Senhor, porque o Senhor nos ungiu. O Senhor ungiu as nossas vidas, Senhor, a fim de pregar o Evangelho, Senhor. Não deixa que ninguém se perca. Levanta, Senhor, a cada um. Levanta pelo poder do Teu Espírito a esperança. A esperança, a esperança. A esperança. Jesus está com você. O Espírito Santo está em nós. Em nome de Jesus, começa a andar. Levanta em nome de Jesus. Não deixa a situação te abater. Não deixa a situação te entristecer. Levanta em nome de Jesus. Há uma novidade de vida para você. Há um novo amanhã para você que o Senhor planejou. O Senhor segura nas tuas mãos. Ele te levanta. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus, mexe com os alicerces dessas casas, Senhor. Sacode, Senhor. Para que essas pessoas possam despertar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Levanta cada um. Levanta cada jovem, cada criança, cada ancião. Levanta os pastores, levanta os presbíteros, levanta a liderança desse país, Senhor. Oh Deus, Teu é o governo, Senhor, Teu é o governo, Senhor. Oh, diante do Teu trono a retidão, a justiça, Pai. Oh, renova, Senhor, essa nação. Renova esta terra, Senhor. Nós não vamos morrer debaixo dessa calamidade, Pai. Nós não vamos, Senhor. Nós vamos prevalecer. Há um novo de Deus para o Teu povo e nós cremos. Nós cremos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós cremos, firma os nossos pés, fixa os nossos olhos em Cristo Jesus, para que nós não venhamos, Senhor, morrer, Senhor. Mas levanta a Tua igreja, levanta hoje, Senhor. Não há mais tempo de se preparar, Senhor, não há mais tempo. Nós precisamos levantar e estar de pé, marchando, Pai. Levanta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.